Você já imaginou o que aconteceria se as maiores empresas de tecnologia do mundo resolvessem declarar guerra contra o tribunal de um outro país? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora, e o alvo é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Gigantes como a Amazon, Google, Microsoft, Meta e Apple levaram suas queixas diretamente ao governo dos Estados Unidos, acusando o STF e outras autoridades brasileiras a criar um ambiente hostil, inseguro e até mesmo censurador. E isso pode se transformar em um verdadeiro pesadelo, não apenas para o Supremo Tribunal, mas para todo o Brasil. Hoje eu vou te mostrar 3 pontos que revelam como essa crise pode colocar o Brasil na mira de sanções, prejudicar nossa imagem no exterior e afastar bilhões em investimento. E atenção, o último ponto é o mais grave de todos, aquele que pode definir o futuro digital de nosso país. Então fica comigo até o fim, porque você precisa entender o que está em jogo antes de começar a explicar tudo isso. Mas, antes da gente começar, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente traz as informações em que a grande mídia muitas vezes não explica. E é claro, compartilha esse vídeo porque o Brasil precisa acordar o que está acontecendo. Vamos falar aqui rapidinho sobre essa matéria que saiu no Infomoney no dia 24 de agosto. Nessa matéria se diz que gigantes dos Estados Unidos reclamam do STF e da taxação das Big Techs. Bom, tudo começou quando o ITI, né, que é o Instituto de Tecnologia, Information Technology Institute Council, que é uma espécie de uma associação, é uma entidade que representa as 81 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, entre eles Visa, Amazon, Google, Microsoft, eles resolveram fazer queixas contra o Brasil. Eles decidiram formalizar uma queixa contra o Brasil. Decidiram colocar diante lá do Donald Trump uma queixa contra o Brasil. E essas queixas, elas não foram feitas em qualquer lugar. Elas foram levadas à USTR, né? USTR, que é o escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Você sabe o que isso significa? Significa que não estamos falando apenas de empresas reclamando. Estamos falando do governo americano sendo chamado para agir. O STR é o órgão responsável por defender os interesses comerciais dos Estados Unidos no mundo. E quando ele recebe esse tipo de denúncia, o resultado pode ser sanções, barreiras comerciais e até guerra diplomática. Ou seja, o STF, ao tomar decisões consideradas abusivas contra as Big Techs, arrastou o Brasil arrastou o Brasil para o centro de um conflito muito maior que se imagina, e pior de tudo, com a maior potência do planeta. E é aqui que entra o primeiro ponto. O risco de sanções comerciais e diplomáticas. Quando gigantes americanos reclamam do Brasil no STR, não é conversa fiada. Isso abre a porta para que os Estados Unidos imponham medidas duríssimas contra o nosso país. Tarifas comerciais, sim, nós já vimos aí 50%. Barreiras às exportações de produtos brasileiros também. Sanções direcionadas a autoridades brasileiras, isso já aconteceu, inclusive, dentro da lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe. Em outras palavras, o Brasil pode ser pintado como um país hostil ao livre mercado e à inovação, e ser tratado como um risco para empresas e investidores internacionais. Isso não atinge só o STF, isso atinge diretamente a economia brasileira, o agronegócio, a indústria, exportações, e tudo pode entrar na mira da retaliação. Pensa comigo, se os Estados Unidos resolvem taxar fortemente nossas exportações em resposta ao que consideram uma perseguição contra as suas empresas, quem vai pagar essa conta? É o trabalhador brasileiro, é o consumidor brasileiro, é o empresário brasileiro. E se engana quem pensa que isso é teoria da conspiração. O STR já abriu investigação contra países inteiros por medidas semelhantes. E agora o Brasil entrou nesse radar. E é por isso que esse primeiro sintoma do pesadelo do STF que é arrastar o país inteiro para uma crise diplomática sem precedentes. Mas calma, ainda pode ficar pior. E o segundo ponto, toque algo ainda mais sensível, que é a nossa liberdade. A instabilidade jurídica e a ameaça à liberdade de expressão. Esse é um grande problema, porque entre as queixas das gigantes da tecnologia contra o Brasil, uma especial chama a atenção, que é a decisão do STF sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que foi que o Supremo decidiu? Que as plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros, mesmo sem ordem judicial.
Isso significa, na prática, que empresas como Facebook, Instagram, YouTube, X, que é o antigo Twitter, o X, podem ser obrigadas a remover conteúdos de maneira preventiva por medo de processos. E o que acontece quando uma empresa tem medo? Ela corta na raiz, ela remove mais do que deveria, ela censura antes mesmo que se questione. É o que se chamamos de efeito silenciador. Ou censura prévia. As próprias gigantes americanas classificaram essa decisão como um retrocesso à liberdade de expressão. Segundo elas, o Brasil agora vive sob instabilidade jurídica que ameaça o funcionamento das redes sociais. E olha só o problema. Essa narrativa está caindo como uma luva para quem, no exterior, já acusa o STF de censura. É combustível para a diplomacia americana dizer: olha, o Brasil não respeita a liberdade de expressão, está virando uma ditadura digital. E esse segundo sintoma, né, de pesadelo do STF, manchar a imagem internacional do Brasil como uma democracia confiável. E aqui que faço uma pausa para te pedir. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo agora mesmo. Quanto mais pessoas souberem dessa história, mais pressão a gente consegue gerar para que esse tipo de medida não seja tomada no escuro. Mas segura aí, porque o terceiro ponto é o mais grave de todos. É aquele que pode decidir o futuro digital do Brasil. Além da questão da censura, as Big Techs também reclamaram de uma série de medidas que o Brasil vem tomando nos últimos anos. Regulamentação da inteligência artificial, novas exigências para data centers, taxação específica para empresas digitais, barreiras para marketplaces como Amazon e Mercado Livre. Na prática, o Brasil está sendo visto como um país hostil para investimentos de tecnologia. E quando as maiores empresas do mundo dizem isso em voz alta para o governo americano, o recado é claro. Se não houver mudança, vamos reduzir presença no Brasil. E aí, meu amigo, minha amiga, o estrago é gigantesco. Menos investimento significa menos empregos, menos inovação, menos acesso a tecnologias de ponta. Significa startups brasileiros ficando sem parceiros, universidades sem convênios, empresas sem plataformas modernas. O Brasil corre o risco de se isolar tecnologicamente. Enquanto o mundo avança em inteligência artificial, computação de nuvem e inovação digital, nós ficamos presos em disputas políticas internas, afastando quem poderia nos ajudar a crescer. E esse é o ponto mais devastador. Se as Big Techs se afastarem, nós não teremos só uma crise momentânea, teremos uma década perdida no setor de tecnologia. E nesse mundo em que tudo é digital, isso significa perder a competitividade global. Esse é o coração do pesadelo do STF, colocar em risco o futuro do Brasil como nação inovadora. E aí me diz, vale a pena sacrificar o futuro de milhões por decisões que isolam o país no cenário internacional? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Hoje eu te mostrei 3 pontos porque a decisão do STF, as decisões do STF e as medidas contra as Big Techs estão se tornando um verdadeiro pesadelo. Primeiro, o risco real das sanções comerciais e diplomáticas contra o Brasil. Segundo, a instabilidade jurídica e a imagem de censura que mancha a reputação internacional do nosso país. E terceiro, o mais devastador, a fuga de investimentos e a perda do nosso futuro digital. Isso não é grave? Eu não sei mais o que é. Por isso, o Brasil precisa discutir esse tema com seriedade. Não é sobre empresas bilionárias, é sobre empregos, liberdade, inovação, é sobre o lugar de nosso país no mundo. E aqui vai o meu pedido. Se você chegou até o final, é porque se importa com a verdade. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família e grupos no WhatsApp, porque o Brasil precisa acordar. Aqui a gente vai continuar mostrando os bastidores e revelando aquilo que muitos tentam esconder. Eu sou o pastor Eclésio Filho e esse foi mais um vídeo do nosso canal. E até a próxima e que Deus abençoe o Brasil.